Depois do lamentável episódio no último dia 5 de fevereiro, em que um vereador do PT de Curitiba invadiu, junto com um grupo de manifestantes, uma missa católica no centro histórico da cidade, várias entidades se manifestaram não só repudiando o ato, mas lembrando que há vários crimes que podem ter sido cometidos aí nesse episódio da invasão. Eu convidei para uma entrevista o presidente do IBDR, o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que foi uma das entidades a se manifestar muito rapidamente para apontar que a sociedade não pode jamais normalizar esse tipo de ato e não pode ficar calada diante do que aconteceu. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e te convido a assistir essa entrevista. Eu estou então com o presidente do IBDR, Instituto Brasileiro de Direito e Religião, Tiago Vieira, que é advogado, atua nessas causas que envolvem questões religiosas, tanto da parte dos evangélicos e também dos católicos, mas atua na questão de direito e religião, né, Tiago? Obrigado por participar, vir dar o teu depoimento sobre esse caso da invasão da igreja em Curitiba, que está repercutindo muito por vários motivos, e há todas as questões legais envolvidas aí, né? Queria que você começasse dando um panorama do que vocês colocaram na nota que vocês emitiram, inclusive, em relação a esse episódio, a esse triste episódio. Tá certo, Cristina. Muito obrigado pelo convite de estar aqui na Gazeta do Povo, que é a nossa casa. Como tu sabes, somos colegas também colunistas, né? Temos uma coluna em Crônicas de um Estado Laico. Então, fico muito feliz em compartilhar esse espaço contigo, por mais que o tema não seja um tema auspicioso, mas sim um tema lamentável que acontece na política brasileira logo em ano eleitoral. Mando um abraço aí do nosso presidente do Conselho, o reverendo Davi Charles Gomes, e também nosso presidente de honra, doutor Ives Gandra. Bom, o que aconteceu na Igreja do Rosário no sábado? Aconteceu um ato de violência real, além de simbólico. Começou simbólico no momento que começaram a fazer gritos gritos na frente da igreja. Só de estar gritando, estar fazendo um ato político na frente da igreja já atrapalha uma missa, já atrapalha um ato litúrgico, as pessoas que estão dentro do templo não se sentem à vontade. Então aí você já tem, Cristina, ao meu ver, um cenário de violência simbólica, que nós nem colocamos na nota, porque a nota ela tem como objetivo, qualquer nota, né, ser curta. Então, se a gente colocar tudo que aconteceu ali, se torna um parecer ou até um livro, né? Então, para que a gente fosse resumisse o máximo possível, não colocamos essa situação da violência simbólica. E a violência real, que foi a invasão, né? Invasão a uma propriedade é uma violência real. O simples fato de invadir uma propriedade, nós estamos tão acostumados a ir à igreja, a entrar na igreja, que muitas vezes esquecemos que a igreja é uma propriedade privada. A Igreja Católica ela é regulada de acordo com o direito canônico católico, o Código Canônico, que foi inclusive promulgado em 1983 pelo João Paulo II, Código Canônico que tem valor aqui no Brasil, de acordo com o Tratado Internacional Brasil-Santa Sé, que foi firmado no governo Lula e assinado pelo Lula, esse tratado internacional, que tem força constitucional no Brasil por intermédio do Decreto-Lei 7107 do ano de 2010. E este tratado prevê no artigo 7º, por exemplo, que a República Federativa do Brasil tem o dever de assegurar e proteger os cultos e as liturgias católicas. Isso está previsto em um tratado internacional. Muita gente não sabe, mas a Santa Sé, no Concerto das Nações, é considerada um Estado soberano, então ela pode firmar tratados com países, e firmou esse tratado com o Brasil, como eu disse, assinado pelo então presidente da época, Lula, e nesse tratado prevê que o Brasil tem o dever de proteger os cultos e as liturgias católicas. E esse mesmo tratado prevê que o direito canônico é a forma que a Igreja Católica se regula internamente no Brasil.
E, de acordo com o seu direito canônico, seu código canônico, um templo religioso é de propriedade da mitra, é de propriedade da arquidiocese, é privado. Então, não pode uma pessoa invadir uma igreja. E invadir com o objetivo de fazer um ato político, um ato de protesto, em razão de racismo, de fascismo, não importa qual ismo. A igreja não é lugar de política. Né? Então, nesse caso específico, além de tudo, eles carregavam bandeiras de partido, levaram essas bandeiras para dentro da igreja, a gente vê nas imagens, gritaram contra o presidente da República, atentaram contra os católicos em xingamentos ali, chamando de fascistas, dizendo que os católicos apoiaram a eleição do presidente Bolsonaro. Então, virou um ato político muito mais do que um ato de combate ao racismo, ou o que quer que eles tenham tentado fazer parecer que era. E aí eu queria entrar especificamente nessa questão da legislação, porque você citou aí, já houve, pelo que você cita, uma violação a um tratado internacional, né, do qual o Brasil é signatário. Mas tem as leis brasileiras também, né? Na nota do IBDR, vocês começam citando o artigo 208 do Código Penal Brasileiro. Tem artigos da Constituição também, que eu sei que poderiam ser citados aí, né? Como eu disse, tem um tratado internacional específico firmado entre duas nações, tem tratados internacionais gerais, como o Pacto de São José da Costa Rica, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, todos tratados que o Brasil é signatário. A Constituição, no artigo 5º, inciso 6º, prevê que o culto é inviolável, o culto e suas liturgias são invioláveis no Brasil. O culto, e aí de qualquer religião, né? De qualquer religião, o culto, Cristina, ele é substancial da religião. Quando nós verificamos qual o conceito jurídico de religião, até para entender se determinado grupo está no âmbito de proteção da liberdade religiosa, a forma de identificarmos se determinado grupo está no âmbito de proteção da liberdade religiosa é a presença de 3 elementos: divindade, moralidade e culto. O culto ele é elementar de qualquer religião. Por isso que o Código Penal brasileiro, em seu artigo 208, prevê o seguinte, abre aspas, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, ponto e vírgula, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, ponto e vírgula, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. É crime. Crime, artigo 218 do Código Penal. O que aconteceu ali? Salvo o melhor juízo, o que me parece foi que impediram a realização de uma missa, e se não tinha missa, tinha senhoras, isso está aí no vídeo, tinha senhoras dentro da igreja. A Igreja Católica, assim como, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, elas ficam abertas o dia inteiro. Por quê? Porque as pessoas podem entrar na igreja, podem sentar, podem rezar, podem recitar o terço. Isso é comum. E aí o padre, desculpe te cortar, o padre que estava celebrando a cerimônia ali deu entrevistas hoje esclarecendo que havia sim uma missa em andamento quando eles começaram a gritar do lado de fora, que as portas foram fechadas para que a missa pudesse seguir, que ele acelerou o culto, que normalmente dura 1 hora, para tentar encerrar antes, porque foi tudo muito atrapalhado ali em função do barulho que se fazia lá fora, já com xingamentos. E depois, quando termina a cerimônia, o diácono sai para tentar dialogar e pedir que se manifestem um pouco mais distante do templo religioso ali da igreja, eles vão para a porta lateral, invadem, e aí sim, com as pessoas lá dentro ainda e xingando, enfim, realmente foi tudo lamentável. E tem outras leis aqui, né? Estava vendo na própria nota de vocês, que vocês citam a Lei 7.716, de 89, que define os crimes resultantes de preconceito e discriminação, dentre os quais está praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, que seria contra imigrantes. Engraçado não é a palavra certa, mas é até irônico, digamos assim, que eles estivessem ali supostamente protestando contra um crime de xenofobia, um crime de racismo que aconteceu em outro estado,
não tem ligação nenhuma com aquela igreja específica, com aquela comunidade religiosa, decidiram protestar ali e aí não percebem ou fingem não perceber que estão cometendo um crime de atentado ao culto religioso de outras pessoas, né? Me parece que no momento que eles invadem a igreja, a violência já começa antes, como eu disse no começo da minha fala, né? Até você acabou de colocar que o padre teve que acelerar o culto por causa dos gritos de ordem fora da igreja. Ali já tem uma violência simbólica. Quando eles invadem e tornam e fazem um ato político dentro da igreja, chamando os católicos de fascistas, de racistas, o que estão fazendo ali? Isso ainda foi para as redes sociais. Me parece que estão praticando e incitando a discriminação. Porque outras pessoas podem olhar aquele vídeo e dizer: olha, é mesmo, católico é fascista, católico é racista. Então, outro crime, em tese, que pode ter acontecido ali, eu digo em tese porque quem define se aconteceu um crime ou não é um juiz de direito, mas parece-me que também pode ter ocorrido ali o crime de racismo. E o crime de racismo religioso é inafiançável, imprescritível. Não tem fiança, não tem prescrição. Então, o vereador pode, e aquelas pessoas que estão ali, também incorrer no crime de racismo, sem falar no crime de injúria racial, no crime de difamação, que são os crimes contra a honra, que também podem ser tipificadas por aquelas condutas. Então, me parece que tem várias ilegalidades, vários ilícitos civis, ilícitos criminais. E uma outra situação, Cristina, você percebeu ali a presença de alguns idosos, né, naqueles vídeos, ou não? Sim, sim. Mulheres especialmente, né? Será que o vereador e aquelas pessoas preocupadas com o amor, né? Eu vi a colocação dele na Câmara de Vereadores, né, a defesa dele, dizendo que ele foi lá para fazer um ato de amor, né, ao próximo e tal. Será que ele se preocupou com os idosos? Será que esse vereador e aquelas pessoas e outros que estão defendendo, né, aquele ato que ainda tem gente defendendo o que aconteceu, né? Será que elas lembram que o Estatuto do Idoso garante ao idoso que ele não seja incomodado nos cultos religiosos? Por exemplo, o artigo 10 do Estatuto do Idoso, isso também está na nota, diz o seguinte, abre aspas, é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade. É obrigação do Estado, Cristina, e da sociedade. Então, daquelas pessoas também. Garantir o direito à liberdade e ao culto religioso. Por isso que é importante ações como a do IBDR mesmo, mas de outras entidades aí se posicionando, pedindo investigação. O MP Pró-Sociedade, que é uma ala do Ministério Público mais conservadora, que se manifesta sempre em situações como essa, já pediu ao Ministério Público do Paraná que abra um inquérito, faça uma investigação. Já imagino que para averiguar exatamente todos esses itens aí da Constituição, das leis brasileiras, dos tratados internacionais que podem ter sido violados, responsabilização, independentemente de a Igreja Católica entrar ela própria com uma eventual ação contra esse vereador ou contra o grupo de pessoas que ele liderava, porque a gente sabe que a Arquidiocese de Curitiba imediatamente emitiu uma nota repudiando o ato ali de forma firme e lamentando o ocorrido, mas não se posicionou num embate jurídico, não sei se vai se posicionar eventualmente, mas a sociedade precisa reagir, né? A legitimidade da arquidiocese é de uma possível ação indenizatória no campo civil, do dano moral, do dano material. Agora, a esfera penal é ação penal pública incondicionada, né? O titular da persecução criminal é o Ministério Público. Então, aqui nós temos a possibilidade do crime de racismo religioso e do próprio crime contra o sentimento religioso, que são crimes de titularidade do MP. Então, o próprio MP pode assumir, pode não, deve, né, abrir o inquérito, determinar que a polícia abra o inquérito policial e depois fazer a denúncia dos crimes que, porventura, o MP entenda que aconteceu ao juízo criminal. E ainda tem a esfera política, né?
já tem processo de cassação desse vereador na Câmara de Vereadores. 3 vereadores já entraram com pedido de cassação e ele com certeza vai ser alvo de uma investigação no Conselho de Ética, né? No Conselho de Ética, até o IBDR já fez um requerimento para incluir essa nota nesses processos de cassação. Ali é um processo político, mas se ele ferir o Código de Ética, e me parece que ele feriu o Código de Ética da Câmara de Vereadores, e, além do Código de Ética, Cristina, é importante lembrar que existe um decreto, que é o Decreto 201/67, que é um decreto nacional e que prevê quais as infrações políticas de um prefeito e de um vereador podem levar à cassação, né? E nesse decreto 201, ali na quebra de decoro, seria uma possibilidade também desse vereador ser cassado. Isso, e é importante uma resposta não só no nível político, porque afinal de contas ele representa os seus eleitores, ele representa uma parcela da sociedade, mas também, né, no nível judicial mesmo, policial e judicial, como você disse, porque a gente teve casos recentes, acho que faz coisa de 2 anos, no Chile, de manifestantes incendiando igrejas, aplaudindo a queda daquela torre, uma das cenas mais deploráveis que a gente já viu na América do Sul em termos de atentado ao culto e à religião de outras pessoas. E isso pode ser normalizado no Brasil a partir de uma suposta aceitação da sociedade a um ato como esse, né? Sim, sim. Nós não podemos aceitar. Na Europa também aconteceu depredações, né? Então nós não podemos aceitar. A laicidade brasileira é colaborativa, o Estado constitucional brasileiro reconhece a importância da religião para o ser humano. Não é à toa que o preâmbulo da Constituição invoca a proteção de Deus. Diversos dispositivos constitucionais protegem o fenômeno religioso. O artigo 19, inciso 1º, textualmente diz que é vedado embaraçar o culto religioso, né? Então, se não foi embaraço que esse vereador fez, eu não sei mais o que significa embaraço. Então, são diversos dispositivos legais, constitucionais, tratados internacionais que garantem às pessoas a exercerem sua fé, inclusive dentro das igrejas. E veja, há pouco tempo tivemos várias situações de igrejas fechadas por causa da pandemia, né? Ao meu ver, fechadas de forma ilegal e inconstitucional. Eu ainda não consigo aceitar a decisão do Supremo Tribunal Federal na DPF 811, que era da restrições dos cultos, que eu estive lá fazendo sustentação oral. Não me parece que o STF julgou aquele caso de acordo com a melhor doutrina e de acordo com o Estado Constitucional brasileiro, mas o fato é que muitas igrejas ficaram fechadas na pandemia e agora, quando as igrejas podem ficar abertas, depois de 2 anos de pandemia, o cidadão munido, exercendo um mandato, invade uma missa, antes perturba a missa, né? Primeiro perturba a missa e depois invade. Então, realmente, como eu disse no início, né, um descalabro o que nós estamos vendo aí com nossos próprios olhos acontecer no Brasil. O Brasil, como eu disse no começo, né, reconhecido por ter um ambiente de liberdade religiosa internacionalmente. Pois é, eu acho que é bom deixar claro para quem está nos acompanhando, é óbvio que isso está implícito também no que a gente está comentando aqui, mas em nenhum momento aprova-se o crime cometido no Rio de Janeiro contra aquele congolês que era, originalmente, parece o motivo do protesto do vereador de Curitiba, Renato Freitas, e do grupo que ele liderava. Agora, mesmo esse crime está sendo usado politicamente, porque não há nenhum indício, pelo menos até o momento, de que foi um crime racial, de que ele foi morto por ser negro, inclusive porque um dos homens presos e que aparece nas imagens também é negro. Então, me parece mais uma tentativa de politizar o assunto e politizar, inclusive, essa ligação de uma determinada igreja ou outra igreja com qualquer corrente política que seja, não? Eu vejo assim que um crime não justifica outro, né? Nós lamentamos profundamente o ocorrido com o cidadão congolês e com a outra pessoa, o Teófilo, né, se eu não me engano o nome. Nós lamentamos. E se por acaso fique comprovado que realmente foi racismo,
Isso não justifica, não explica, não dá um salvo-conduto para que as pessoas saiam por aí cometendo outros crimes. Inclusive, o direito brasileiro, no artigo 1210 do Código Civil, permite, num dos poucos casos do direito, que seja exercida a autotutela numa situação como aconteceu ali em Curitiba. O que é isso? Eles invadem o padre, claro que ele não ia fazer isso, e os fiéis poderiam expulsar aquelas pessoas, até usando a força do templo religioso. Isso está permitido pelo direito brasileiro, pelo artigo 1210 do Código Civil brasileiro. Tá? A única forma de autotutela é essa e a legítima defesa. Mas não foi usada a autotutela, o padre tentou conversar, até bem no começo do vídeo aparece uma senhorinha conversando, e no fim das contas eles fizeram o que fizeram. Então, como tu disse... obviamente, né, Tiago, também não cabe aqui a alegação do direito de livre manifestação, da liberdade de expressão, até porque as pessoas são livres, vedado o anonimato, é o que diz a lei, né? Mas claro que respeitando-se todos os demais artigos da Constituição e as prerrogativas legais instituídas aí em outros códigos também da lei brasileira, né? O próprio espaço privado que eu falei no começo, né? O templo religioso é espaço privado. A missa, o culto, é sagrado. Então, você quer fazer sua manifestação política, como é que você vai fazer dentro? É como, por exemplo, na casa de você, telespectador, ouvinte, daqui a pouco um grupo vai... Não, nós vamos invadir tua casa para fazer uma manifestação política, porque eu tenho direito de reunião, o direito de opinião, o direito de expressão. Isso não existe. Isso, como diria o falecido padre Quevedo, não existe. Não existe, não existe a viabilidade jurídica constitucional de se fazer uma manifestação política dentro da casa de uma pessoa sem o dono aceitar, dentro de um templo religioso, dentro de qualquer lugar. E no templo religioso ainda é pior, porque existem leis específicas, direitos constitucionais específicos, tratados internacionais específicos que protegem o ato sagrado. E aí, para terminar minha fala, e que eu falo um pouco demais, né? A Cristina já está se arrependendo de ter me cortado. Não, mas é importante a tua colocação para a gente entender que tem questões legais importantes aí que precisam ser respeitadas, né? Não é só o respeito, assim, genericamente falando. Um filósofo brasileiro já falecido, Mário Ferreira dos Santos, escreve um manifesto que eu recomendo a todos a leitura, que o nome é Invasão Vertical dos Bárbaros. Ele diz nesse livro, bem resumidamente, que nos antigamente, né, lá no ano 800, 900, 1000, os bárbaros, os Vikings, né, vamos lembrar dos Vikings aí, do seriado que tem no Netflix, né, Vikings. Os Vikings, eles invadiam horizontalmente, né? Por quê? Porque os exércitos invadiam uma cidade e um dos lugares que eles iam eram nas igrejas e nos monastérios. Eles destruíam tudo, profanavam o altar, violentavam as freiras, matavam os padres, os pastores, acabava com tudo. Né? Hoje, Mário Ferreira dos Santos diz que a invasão, e ele escreve isso na década de 70, viu? Ele diz o seguinte, que a próxima invasão não vai ser mais horizontal por soldados, vai ser vertical. Vão invadir as igrejas e profanar os templos religiosos de forma vertical por cima, ou pelas academias ou pelos políticos. E o que nós vemos aqui foi exatamente o que o Mário Ferreira dos Santos profetiza na década de 70. Um político exercendo o mandato invade verticalmente uma igreja sobre o manto da liberdade política, da manifestação política, do racismo estrutural, para profanar um templo religioso e um ato sagrado, porque a missa é sagrada para os católicos. Então, está aí uma profanação, uma invasão vertical de um bárbaro, porque eu não sei se o vereador vai nos assistir, mas, vereador, você pode não ser um bárbaro, mas o ato que você cometeu no sábado é um ato bárbaro. Apenas bárbaros, vikings, faziam isso.
E aí, sem querer alongar e nem entrar na esfera política, mas acho que vale um comentário também, lembrando que nós estamos num ano político, que alguns pré-candidatos têm falado para comunidades religiosas, têm tentado uma aproximação com determinadas alas de determinadas igrejas, já tentando levar suas propostas, suas opiniões, seus valores para determinados grupos. E que outra colocação também, o PT, que é o partido desse vereador aqui de Curitiba e do Paraná, já emitiu uma nota dizendo que não foi nada articulado pelo partido, que foi uma atitude individual do vereador tentando se isentar dessa responsabilidade. Mas é bom que estejamos todos atentos, como eleitores mesmo, não como praticantes dessa ou daquela religião, para ver como os políticos ou os candidatos a políticos, que são nossos representantes, estão tratando essa questão tão importante da vida brasileira, né? E não é porque a Igreja Católica, por mais que a Igreja Católica seja a igreja mais tradicional do Brasil, né? A primeira missa pública, o primeiro ato público do Brasil foi uma missa. O nome do Brasil foi nome em homenagem à cruz, né? Terra de Santa Cruz, terra de Vera Cruz. Sempre teve uma cruz na bandeira do Brasil, teve até hoje. Mas não por ser a Igreja Católica. Se fosse um terreiro de Umbanda, se fosse um centro espírita, ou se fosse uma Assembleia de Deus, o IBDR ia emitir a mesma nota e eu e a Cristina estaríamos aqui falando a mesma coisa. Não importa um templo religioso, não importa qual é a fé, qual é a crença, é sagrado. Além de ser propriedade privada, é sagrado e não pode ser feito um ato político desrespeitando as pessoas, desrespeitando os idosos, desrespeitando a ordem espiritual, a ordem religiosa, e a própria cidadania e o Estado Democrático de Direito. Tiago, muito obrigado por essa participação aqui na minha coluna, na Gazeta do Povo, trazendo esclarecimentos para os nossos leitores, para os nossos espectadores, e até uma próxima oportunidade. Até mais, obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Obrigada. Agradeço também a você que esteve conosco até agora e agradeço especialmente aos assinantes da Gazeta do Povo, porque são vocês, assinantes, que permitem a produção de conteúdos como esse. E caso você ainda não seja assinante da Gazeta do Povo e queira se juntar a nós, te convido a apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela ou clicar no link na descrição do vídeo para ter acesso a uma promoção. Sendo assinante, você lê toda a cobertura jornalística, mas também consegue acessar com exclusividade artigos escritos por mais de 40 colunistas e também vídeos e podcasts que são produzidos especialmente para o assinante. Eu sou um dos colunistas e te espero lá na Gazeta.